Olá pessoal, boa noite. O Diálogo Aberto recebe hoje a juíza de direito, doutora Rosiane do Vale. Ela que tem uma história de inspiração aí em concursos públicos. Sejam todos bem-vindos. Raimundo Silva, bem-vindo. Clarinha, bem-vinda. Sempre importante a participação de vocês. Boa noite. Eden Santos, bem-vinda. Aguardando aí a doutora Rosiane do Vale chegar. Ela, juíza de direito, tem uma história aí inspiradora que vai aqui contar aqui para todos nós. Clarinha, o assunto de hoje é exatamente a trajetória de sucesso em concursos públicos. A doutora vai dar aí dicas importantes. Doutora, está chegando aqui agora. Doutora Rosiane está chegando aqui. Está conectando. Aguardando ela chegar aí. Doutora Rosiane, já lhe enviei o convite aí. Esperando aí a doutora chegar. Enviei o convite para a doutora Rosiane, mas caiu aqui. Mandar de novo. Mandei novamente aí, doutora. Doutora Rosiane do Vale, boa noite. Boa noite, tudo bem, querido? Tudo ótimo. Você está me vendo, me ouvindo bem, doutora? Eu tô ouvindo, mas a minha conexão, eu confesso que tá um pouquinho ruim. Mas eu acho que é a É, minha mesmo, é a minha que tá com problema. pronto. Mas eu Não, tô mas para mim, ouvindo. pronto. Para mim tá ok. Também dá Doutor, pra ver e ouvir. doutora Rosiane, eu dei estudando aí sua trajetória e você estudou aqui em Fortaleza, né? Você tem família aqui em Fortaleza, né? Sim, a minha família inteira é do Ceará, Rodrigo, toda é do Ah, que Ceará. legal. Eu estudei aí, meus pais são cearenses, eu nasci no Maranhão, mas a família toda é do Ceará. Eles moram aí, inclusive, vovó, tudo, os avós, tios, todo mundo é daí. Eu tô no Amazonas por aprovação em concurso público mesmo, mas não tenho ninguém aqui. De Ah, família, bacana. né? Que eu digo. É, eu morei em Manaus, né? Eu sou cearense Foi. aqui, eu sou de Fortaleza, minha família toda daqui. E o meu pai, ele foi ser diretor de um banco no Amazonas. Ele foi ser diretor de um banco na região aí, né? Região norte, né? Sim, E morei uns 3 anos aí. que Assim, bacana. e eu era pequeno, sabe? Eu era pequeno, mas a minha mãe até hoje diz que, assim, ela fala maravilhas do povo amazonense, sabe? Que é um povo muito receptivo, assim, ela se sentiu muito bem em Manaus. Mas é verdade, é verdade. Assim, eu Né? falo que o Amazonas é um povo extremamente acolhedor. E nós que somos nordestinos, eu estava muito acostumada com o povo cearense e morando aí, me formei na Unifor aí, então eu estava bem acostumada com o calor do Ceará, o cearense mesmo, a forma, a hospitalidade, tudo. E quando eu cheguei no Amazonas, eu não senti nenhuma dificuldade, pelo contrário. Foi sensacional. Tanto que eu vim para cá 3 vezes. Eu passei por 3 vezes em concurso aqui. Eu falei, gente, é de Deus mesmo. Porque para eu vir 3 vezes para a mesma localidade.
É E fui porque tem muito que ser. abençoada. Exatamente, porque tem que ser, com certeza. A Amazônia é uma terra É, abençoada, né? Tanto de belezas naturais quanto de vida, de prosperidade. Eu sempre falo isso. Manaus é uma terra muito próspera. O estado é, todo é muito próspero, graças a é. Deus. Doutora, como é que está a pandemia aí? Aqui tá mais tranquilo, apesar de algumas notificações acerca do aumento, mas isso são subnotificações, né? Isso foi até esclarecido aqui, porque não temos casos de morte já faz algum tempo, e é tanto que foram desfeitos os hospitais de campana, as UTIs estão todas vazias em relação ao Covid. Então a vida aqui está retomando o seu transcurso no novo normal, né? Com máscara, mas todo mundo realmente está voltando. Graças a Deus está todo mundo voltando. Ainda Ah, bem, que as ótimo. faculdades, as escolas, o judiciário está retornando, o Ministério Público, Defensoria, todo mundo está retornando mesmo. Só as audiências que a gente ainda está por videoconferência por uma questão de precaução. Ah, que ótimo. É, pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, a nossa convidada especial de hoje é a doutora Rosiane do Vale. Ela é juíza de direito no Tribunal de Justiça do Amazonas, atualmente com atuação exclusiva na terceira vara especializada no combate ao tráfico e uso de entorpecentes, juíza supervisora da assessoria virtual do Tribunal de Justiça do Amazonas, especialista em direito constitucional, professora universitária, entusiasta da neurociência, ex-oficial de justiça, ex-tenente da aeronáutica, ex-assistente ministerial, aprovada em 9 concursos públicos e reprovada em inúmeros concursos. Doutora Rosiane, assim, costumeiramente as pessoas, né, assim, você assiste muitas palestras de Sim, sucesso, né, os grandes empresários, é só maravilhas, né? Mas com certeza esses empresários, grandes empresários, maiores empresários, tiveram insucessos na vida deles, né? Tiveram sim. derrotas, né? Grandes políticos também que tiveram derrotas em eleições, né? Então, voltou, doutora? Voltou. Pronto. Falhou, mas É porque agora voltou. pronto. Não, é porque Sim. ligaram aqui para mim, ligaram aqui, aí cortou. Ah, tá. Sim. Acontece, É, acontece mesmo. é, é. Doutora, então, assim, concursados também, achei interessante aqui que na sua biografia fala das suas aprovações, mas fala também das suas reprovações, né? Então, eu gostaria de ouvir um Sim. pouco, assim, com os insucessos, você aprende também, né, doutora? Eu digo que o erro, a gente aprende com a dor, né, Rodrigo? Então, a gente aprende muito com a dor. E isso foi um grande aprendizado para mim. Eu reprovei 34 vezes. Então, eu não desistia. Eu sim, sabia que ia acontecer, mas eu não desistia. Cada erro era um aprendizado. Eu sempre falo isso para os meus seguidores, para os meus alunos de faculdade, de cursinho. Eu sempre digo isso, que só não chega quem realmente deixa se vencer pelas circunstâncias. E eu tenho um exemplo de vida dentro da minha casa. Eu sempre falo do meu pai, porque é um cara que tem uma história fantástica e ele que me fez ter essa percepção de vida. E ao longo eu digo, eu sempre evito, eu falo que eu sou muito entusiasta da neurociência, como você disse, porque depois que eu comecei a estudar cientificamente a mente, eu não sou cientista, né? Eu estou estudando sobre isso. E depois que eu passei a estudar mais sobre a mente do ser humano, eu vi que a gente tem que transformar nossas palavras, que tudo isso geram emoções. E justamente eu falo isso hoje, que eu não tive problemas, eu tive desafios. Então a gente tem que vencer esses desafios para conseguir fazer alguma coisa, lograr êxitos nos nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. Não adianta, a vida perfeita ela vai acontecer por 2 dias, uma semana, mas depois vai vir algum tsunami ou alguma onda que vai realmente lhe tirar do eixo e você vai ter que voltar, custe o que custar. Quem está nos assistindo aí, tá? Pode enviar perguntas aqui para a doutora Rosiane relacionado a concursos públicos
dicas para estudar, enfim. Pode enviar perguntas aí, pessoal. Com certeza. Doutora, então assim, para estudar para concursos públicos, você tem que ter muito, tem que ter um foco realmente, tem que ter resiliência, Sim. motivação, disciplina. Então, cada um do que eu falei aí não é tão fácil, né? Você manter uma disciplina no estudo, que é uma rotina ali e tudo, e muitas vezes, né, você está lá estudando e você não vê um resultado imediato. E isso aí é Isso. complicado, né? Isso aí então requer realmente uma força de vontade, né? Algo assim, né, doutora? Sim, mas eu digo, Rodrigo, que a primeira coisa para se manter motivado, muitas pessoas mandam direct para mim em relação a isso, assim. Isso que você falou é bem comum, né? Ansiedade, disciplina, ansiedade ocorre bastante. A disciplina que as pessoas não têm, a falta de motivação. Eu falo para você que quando a gente tem clareza dos objetivos da gente, o que você quer, eu sempre menciono isso, porque quando você tem clareza de onde você quer chegar, o que você quer da sua vida, quando você decide o que você quer, aí você está pronto para realmente conquistar o que você deseja para você. Porque isso ficou muito claro para mim quando eu estava na faculdade, quando eu estava na Unifor, a maioria dos meus amigos estavam curtindo a vida, né? E não que não devesse curtir, pelo contrário, eu também aproveitava a vida de universitária. Eu falo que uma das melhores vidas que existe, que você está ali sobre num intervalo da vida que você está em aprendizado e que não há cobrança da sociedade, da família. Você está aprendendo, né? Você está ali para estudar. Apesar de ter que trabalhar muitas vezes, como eu trabalhei, mas não há cobrança. Mas aí, quando você decide o que você quer para você, você paga esse preço, entendeu, Rodrigo? Eu acredito muito nisso. E uma coisa também que eu sempre faço essa pergunta hoje e que eu me fazia na época intuitivamente, eu nem sabia que isso era científico, é justamente aquela pergunta: como é que eu vou estar daqui a 5 anos, né? Será que eu vou me arrepender de não ter feito algo, de não ter realizado um sonho, do que eu ter deixado para trás? Um sonho que você deixa de fazer são conquistas que você está deixando para trás. Então, eu me fazia muito essa pergunta: será que eu vou me arrepender? Já muitas vezes eu pensei em ir para a advocacia, muitas vezes eu pensei, porque eu amo estar no magistério, e eu pensei em me dedicar integralmente ao magistério. E eu falei, meu Deus, será que eu vou me arrepender disso? Será que é uma decisão mais acertada? E quando eu botava os prós e os contras, eu via que o concurso público no Brasil realmente é algo que dá para você uma determinada. Ele te dá uma possibilidade de fazer uma diferença maior na vida das pessoas pelo fato de termos uma Constituição Federal extremamente democrática. Então, nós conseguimos realmente agir em qualquer carreira do judiciário, tanto no Ministério Público, magistratura, defensoria. Então, isso me movia muito. Eu falei assim, não, peraí, o que vai ser da minha vida, né? Onde é que eu vou poder dar minha parcela de contribuição? E eu vou também, com isso, ter uma carreira em que eu vou me orgulhar dela. E aí eu falei, não, realmente é concurso público, é isso que vai me trazer segurança, não só financeira, como principalmente psicológica, porque isso fez toda a diferença. E aí eu decidi muito cedo, no quinto período de faculdade, na Unifor, eu já tinha passado em concurso. Então, assim, porque eu tinha decidido, sabe? Então, isso me motivava muito, eu vou olhar para frente. Se você focar no presente, no que você não tem, você não vai fazer nada na sua vida. Entende, Rodrigo? Então eu penso muito nisso hoje, em todos os projetos que eu realizo. Eu penso muito o que eu quero. No meu presente eu não tenho isso, mas por que eu não tenho? Se eu soubesse como tinha que fazer, eu já teria, mas como eu não tenho, eu vou ter que ir atrás desse conhecimento para ter. E aí eu penso no futuro. Então sempre eu penso no futuro, como eu me visualizo na realidade, é uma visualização, sabe? Eu como estagiária, eu lembro na Unifor, eu ficava, meu Deus, quando é que eu vou subir um dia essas escadas no exercício de algum cargo? Olha, eu estagiária, então eu já pensava nisso. Entende? Eu acho que se trata muito de visualização de futuro, de clareza, de objetivo. Doutora, e assim, muitas vezes você tem que dizer um não, né? Sim, Porque as tentações são muitas, né, doutora? sim, sim. O não que você fala em relação aos seus É, sonhos, é isso, é, né? não, não, assim,
convites para festas, convites para viagens, convites não sei o quê. Assim, as tentações são muitas para você sair do foco, né? Sim, sim, Rodrigo, mas quando você sabe aonde você quer chegar, você só se faz a seguinte pergunta: as minhas atitudes estão em consonância com os meus sonhos? Se estiverem, tá ótimo. E aí você vai pesar. Será que eu viajando, eu indo para uma festa, será que isso vai prejudicar os meus estudos no dia seguinte? Ou então eu estudei a semana inteira, eu posso me dar o luxo, vamos dizer assim, né? A oportunidade de sair ao sábado. Eu vou lhe dar um exemplo que eu fazia. Estava na faculdade e toda sexta-feira nós tínhamos um encontro da minha turma. Eu tinha várias amigas e toda sexta-feira. Você conhece a Unifor? Assim, Sim, eu me informei na Unifor também. Ah, então. E lá, assim, a gente se encontrava sempre no centro de convenções, né? Não era como era hoje, né? Do lado do centro de convenções existia o famoso Bar do Bigode. Eu não sei se você lembra disso. Sim, lembro. E mesmo a gente sempre se encontrava lá para comer um churrasquinho, para, enfim, quem quisesse beber, bebia, quem não quisesse, não bebia. Mas a gente sempre tinha esse encontro, todas as sextas-feiras. Mas sábado de manhã eu estava estudando. Não interessa o horário que eu voltasse para casa, mas sábado, se você queria me matar, eu estava estudando em casa, sábado de manhã. Aí a minha professora estava estudando para concurso, para faculdade, para concurso. Todos os sábados pela manhã, sempre eu estava estudando para concurso. E fora as noites, né? Eu saía da faculdade e estudava. Então, isso é muita. Eu te falo assim que eu tive muita clareza, muita clareza. Eu sabia muito onde eu queria chegar, entende? Eu sabia que eu queria passar no concurso. Ponto. Então eu fui atrás disso. Doutora, então sim, a pessoa hoje decidiu, eu vou fazer concurso. Quais os primeiros passos? Né? Você tem que estabelecer as metas, você tem que um plano de ação. Quais são os primeiros passos? Então, Rodrigo, quando você decide estudar para concurso público hoje, que eu falo que é muito bom você saber estudar para concurso, passar no concurso e exercer o cargo, é realmente uma decisão de muita coragem e de muitos benefícios no futuro, né? O que é que você tem que fazer? Primeira coisa, escolher a carreira. Isso é fundamental. Qual carreira que você quer? Estadual ou federal? Porque, ou trabalhista, apesar de trabalhista estar dentro do federal, mas a gente faz essa divisão estrategicamente para estudar, que eu estou me referindo, sabe? Então, eu escolhi carreira federal. Primeiro quis carreira federal, falei, não, quero carreira federal, e comecei a estudar para carreira federal. Depois eu vi, não, quero carreira, enfim, saí do foco e fui para carreira estadual. Mas quando você escolhe a carreira, você começa, aí depois de escolher a carreira, você vai escolher o cargo. Qual é o cargo que você quer? Quem está na faculdade, geralmente já não pode passar por um cargo de membro, porque tem que ter 3 anos de atividade jurídica hoje para as carreiras de membro, né? Para o Ministério Público, para a magistratura, as defensorias públicas também estão exigindo, algumas exigem. Então, não dá para ir para a carreira de membro. Mas o primeiro passo é carreira federal, estadual, trabalhista, e depois escolher o seu cargo. E assim que escolher o seu cargo, aí sim, aí começa o plano de ação, começa o seu planejamento, como estudar, a forma que você vai encontrar. E não são horas, eu sempre digo isso, tem gente que não tem muitas horas, isso não importa. Né? Depois que eu entendi isso, que eu internalizei essa situação, que não são horas de estudo, mas sim a forma como você estuda. Eu falo, Rodrigo, que nessas reprovações ao longo da minha vida, eu conto 34 reprovações desde a faculdade até a magistratura. Então, eu vi que não eram horas, que eu não precisava abandonar o trabalho, que eu não precisava deixar de fazer uma atividade física para poder estudar, porque isso faz parte do dia a dia do ser humano. Se você deixar de trabalhar ou deixar de fazer uma atividade física, você vai adoecer. Porque eu não estou falando de festa nem de viagem, isso aí é lazer, você vai saber muito bem o que você vai escolher, porque vai estar de acordo com o teu propósito. Mas tem gente que não tem, que tem 8. Ah, eu não tenho 8 horas de estudo, só passa que tem 8 horas. Isso é uma mentira. Pessoas que falam para pessoas que dizem, que afirmam que precisa largar tudo para estudar.
Nunca. Isso é um absurdo. Entendeu? Porque eu digo isso por mim, porque eu fiz isso em um momento da minha vida, eu me arrependi completamente. É muita Ô, pressão, Rodrigo. doutora, a Luana, que a Luana está dizendo que ela trabalha, malha e estuda. Dá para trabalhar e estudar, doutora? Completamente. Eu fiz a faculdade É inteira mesmo? trabalhando. Eu estudei para concurso trabalhando. Eu nunca fiquei sem trabalhar, Rodrigo. Então, assim, é um desafio? É um desafio. Mas entenda que nós não precisamos de 20. Todo mundo tem 24 horas. Nós não precisamos de 12 horas, 10 horas, 8 horas, um terço ou metade do tempo para estudar. Você só precisa estudar com estratégia. Se fosse assim, todo estudante que só estuda, entre aspas, que não é pouco, é muito, as pessoas que estudam, apenas estudantes profissionais, passariam em concurso. Se você for ver a média, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fez uma pesquisa dos aprovados, o perfil dos aprovados. A maioria dos aprovados tem entre 35 e 45 anos hoje, e estão a maioria na magistratura estadual, pelo número de vagas, pelo número de estados, é óbvio. E a maioria deles, 85% deles aprovados trabalhavam. Então vejam a pequena porcentagem de pessoas que não trabalhavam, que apenas estudavam, é muito pouco. Então as pessoas têm essa ilusão de dizer que não, eu não posso, eu trabalho muito. Aí você vai ter que começar a adequar os teus horários. Aí você vai ter que ter um tempo para estudar. Se você trabalha 8 horas, você vai ter que estudar no mínimo 2 horas por dia. E essas 2 horas você vai transformá-la em 6, porque tem gente. E eu já fiz isso. Eu já estudei 16 horas por dia. E quando eu fiz isso, eu pedi licença do trabalho e fui apenas estudar para uma discursiva. Nunca mais na minha vida eu faria um negócio desse. Porque você fica com uma pressão muito grande, você se sente pressionada, é notório a pressão. Mas, professora, mas eu não tenho. Eu estou falando, professora, porque eu muito costume com os alunos, viu, Rodrigo? Então, acaba que eu me questionando como professora, tá? Falando assim. Então, eu sempre. Agora me perdi a linha de raciocínio. Você podia me ajudar em me encontrar, que eu me perdi. Fugiu. Você está me ouvindo? Sim, então, essa pressão que eu tô sim, agora sim, falhou um pouquinho. Tô, tô, agora tô sim. Então, sim, tô ouvindo. A sua imagem não tá nítida, mas eu tô lhe ouvindo. Então, essas horas, esse tempo de estudo que eu estava mencionando, quando você começa o seu trabalho, você tem que começar a se adequar, né? Por exemplo, tem gente que trabalha 8, 10 horas às vezes por dia, do Rodrigo. No mínimo, precisa esperar para chegar em casa para estudar. Teve época que eu trabalhava os três turnos de manhã, de tarde e de noite. Eu chegava à noite, 22h30. E eu estudava em qualquer lugar, na hora que eu tinha um tempo, na hora do almoço, intervalo entre as aulas, estava ministrando aula em faculdade. E eu fazia de tudo para estudar, não me interessa, eu só andava com o vadimeco debaixo do braço, lendo a letra da lei, lendo a jurisprudência do Dizer o Direito, do Márcio Cavalcante. Então, onde eu me encostava, eu não estava com o celular. Hoje, né, a pessoa usa o celular, mas o celular, eu falo que é uma... Ao mesmo tempo que ele te traz tem muita tecnologia, muita facilidade, mas ele também é um autossabotador. Se você não tiver muita garra, muita certeza do que quer, você foge e vai olhar a rede social, você foge e vai responder um WhatsApp. Então eu fugia do celular, entende? Eu fugia mesmo. Então eu estudava mesmo por papel, porque eu não queria contato com o celular, porque eu sabia que ali ia Ô, tirar minha atenção. doutora, a Samantha está dizendo que tem muita dificuldade para organizar o material para revisar e memorizar. Para revisar e memorizar é um dos maiores É. desafios, né? Eu digo isso que é a revisão. Mas um beijo para os meus, só um parêntese aqui, um beijo para os meus alunos queridos, principalmente o Gilber, que ele sempre acompanha as lives. Um beijo, querido, para você. Então, as revisões,
penei muito, sabe, Rodrigo? Eu errei muito nas revisões. Eu digo hoje que quem não revisa, quem não faz revisão, não tem aprovação. A revisão ela é necessária, porque é pelo método, só tem duas formas de aprendizado, o método da repetição e forte impacto emocional. E método da repetição, forte impacto emocional é sinestesia, você está emocionalmente envolvido com o seu estudo, e nem todas as matérias você consegue se envolver emocionalmente. Já outras não, realmente vai ter que ser pela técnica, pela memorização. E como seria isso, né? Como se fazer isso? Eu recomendava muito e recomendo até hoje, que foi o método que eu apliquei e deu super certo para mim e para os meus amigos e para os meus alunos que já foram aprovados. Sempre, na hora que fazer um método ativo de estudo, na hora que estiver estudando uma matéria, vamos supor, você vai estudar hoje atos administrativos. Quando você for estudar, não fique só grifando um livro, escreva num caderno ou mesmo no próprio livro, mas em post-its, mapas mentais, palavras-chave. E aí você terminou o assunto atos administrativos, vai entrar, por exemplo, em licitação. Quando você for entrar em licitação, você não vai entrar imediatamente. Você vai estudar o assunto anterior, mas todo não. Você vai estudar os post-its que você fez, os seus mapas mentais, as suas palavras-chave. Ah, mas eu estou perdendo muito tempo. De jeito nenhum. Você vai perder muito tempo, é ter que voltar. Toda vez ter que voltar no conteúdo. E quando você escreve, quando você coloca os seus mapas mentais no livro ou num caderno, quando você for revisar, o teu cérebro ele está tão ativo porque você praticou o estudo ativo. Então foi você que fez, é a tua escrita, é a tua memória. Quando você volta, você tem muito mais facilidade e perspicácia para aprender, para memorizar aquilo que você fez. Eu lembro que na hora das provas, as nossas memórias, Rodrigo, estudando um pouco sobre, né, falando sobre neurociência, nós temos várias formas de aprendizagem e uma delas é a visual. E se você estimula o visual, a escrita, que é o ativo, né? Você sente o papel, você escreve, ou você lê, você ouve a tua voz falando em voz alta. São várias formas de estímulo. Então não tem como você não lembrar. É muito de ver. Eu lembro que quando eu estudava nas provas, eu lembrava da minha letra, da cor do post-it, da forma como estava escrita, porque foi feito por mim. Entende? Então, por mais que você tenha um material pronto, esse material pronto você vai grifar, mas não apenas grifar, você vai escrever palavras ao lado e vai fazer seus mapas mentais. E não é mapa mental grande, não. São palavras-chave, você vai fazer só você lembrar dos conceitos, que vai estar tudo aí na sua mente. E aí, antes de você passar para o próximo assunto, você sempre vai voltar nos assuntos anteriores. E uma forma também de revisar, Rodrigo, é fazendo simulados. Por exemplo, eu fazia simulados a cada 15 dias. Então, quinzenalmente eu me testava, eu fazia as questões. E isso já me fazia voltar à memória. E o que eu não sabia, o que eu errava, e se no assunto que eu já havia estudado, eu falei, opa, esse aqui eu vou ter que revisar, porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Então eu fazia isso. Foi assim, ao longo do tempo, eu falo que o pior de tudo, Rodrigo, um dos maiores desafios é você encontrar um método de estudo. Esse a gente fica patinando durante muitos anos até encontrar um método. Quando você encontra um método que cabe a você, porque método é muito peculiar, né? Então, quando você encontra o seu método, pronto, aí você voa. A tua decolagem é muito rápida. Eu digo isso, sabe? Eu vi isso em mim, eu vi isso nos meus amigos. É muito rápido, é muito rápida. Vale super a pena. Pronto, a Luana e a Deninha estão respondidas aí. Doutora, a Gabriela, ela pergunta para quem vai começar os estudos. O que a senhora indica, doutrina ou resumos? Depende. Se você fez uma excelente faculdade ou está na faculdade ainda de Direito, ou então, vamos lá, primeiro quem está na faculdade. Quem está na faculdade de Direito e quer estudar para concurso, aí você vai me dizer que concurso que é. Se for carreira da magistratura, Ministério Público, né, juiz, promotor, se você estiver na faculdade, você estude por livros, doutrinas da Juispodium, que são voltadas para concurso público. Faça uma boa base. Eu digo que nós temos que ter uma base muito sólida, Rodrigo. Isso eu fiz uma base muito boa na faculdade. Para mim fez toda a diferença. Eu fui uma excelente aluna no sentido de eu fazia o básico, eu estudava o que o professor dava, ia lá no meu livro,
esquematizado, ou da Juspod, voltado para concurso público e estudava. Só isso. Isso me deu uma base incrível. Então, eu falo isso para os alunos, aqueles que estão na faculdade, compre um livro voltado para concurso público, não aquelas doutrinas como Rogério Greco, como Damasio, todo o meu respeito, toda a minha reverência aos grandes autores, mas nesse momento do concurso público não são as obras mais indicadas. Agora, se você já saiu da faculdade, tem uma boa base, esqueça os livros, pegue sinopses da Juspod ou cadernos sistematizados. Aí sim, aí o teu trabalho já vai ser outro, porque você já tem uma base ali da faculdade, você já saiu estudando por livros, então agora não tem mais que estar sofrendo em relação a eles, né? Estudando capa a capa. Eu sempre digo que não existe estudar um livro de capa a capa. Você vai estudar alguns assuntos por livros, porque nem todos os assuntos caem da mesma intensidade em prova. Alguns assuntos é letra da lei pura e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da STJ. Entende? Então, tudo isso é estratégia. Doutora, então a pergunta aqui, doutrinas esquematizadas, então? Doutrinas esquematizadas se você não tem base. Se você tem base, pule essa fase e vá para as sinopses, que são os resumos da Juspod, né? As sinopses da Juspod. Eu falo sempre da Juspod porque é uma editora voltada para concurso público, né? Então ela é muito boa, os autores são incríveis. Então eu iria para as sinopses ou para os cadernos sistematizados, que também existem à venda no mercado, né? Comprar e começar a ler, mas eu falo que é bom começar, Rodrigo, pelo edital esquematizado, você fazendo um edital, né? Fazendo a média de 5 provas passadas do cargo público e ver. Por exemplo, você que é juiz, né? Vamos supor, vou te falar o que eu fiz e que, enfim, que eu acredito no método, né? Senão não falava dele. Eu peguei 5 provas passadas e fiz 5 provas e saí anotando os assuntos, um por um, de cada ano, o que estava sendo cobrado mais. Por exemplo, em direito constitucional, eu sabia que sempre estava caindo classificação da Constituição, das Constituições e controle de constitucionalidade. Então, eu organizava as matérias por ordem de cobrança. Eu tenho 12 disciplinas, então nessas 12 disciplinas, o que está mais caindo nesses 5 anos de prova, nesses 5 anos, aí você tinha que saber a banca. Vamos supor, Fundação Carlos Chagas ou CESP. Então, pegava todas as provas CESP e fazia esse estudo, dependendo da banca. Eu não pegava todas as bancas, não, ia depender muito da banca. E aí eu dizia, então eu vou começar o meu estudo por controle de constitucionalidade, por classificação das constituições em direito constitucional. E aí eu falo hoje que se eu soubesse do estudo reverso no início, também teria facilitado muito a minha vida. Porque o estudo reverso é você começar estudando por questões. Você entra no que concursos hoje, coloca lá controle de constitucionalidade, começa a resolver as questões. As que você errou, anota, faz o teu caderno de erros. E aí, depois disso, você começa a estudar a matéria. Por que é melhor? Mas, professora, você diz assim, você pode me perguntar, né? Mas eu nunca nem li controle, eu não li controle, como é que eu vou resolver a questão? Mas essa é a ideia, é que você erre. Porque a informação está indo para o teu cérebro, o erro está lá, o ser humano, ele não gosta de errar. O cérebro, ele quer acertar, por mais que seja intuitivo, você não sabe, mas você quer acertar. E aí, quando você vai ler na sinopse, no resumo ou no livro, você vai direcionado para a leitura, você vai procurando o que ele diz respeito àquelas questões, entendeu? Você não lê só por ler, você não lê tentando achar, elucubrando o que o examinador vai perguntar. Não, você já vai direto, você já sabe que aquele assunto o examinador gostou, entendeu? Então, você começa a direcionar melhor os seus estudos pelo estudo reverso. Ok. Doutora, chegou aqui uma pergunta da minha mãe, tá? Que está assistindo a live aqui. Um beijo para ela. Marta, minha mãe Marta Pereira. Ela que gosta tanto do Amazonas. Doutora Rosiane, a sua caminhada de vida é brilhante. Qual o segredo do sucesso? Concluí o curso de Direito e pretendo continuar estudando. A idade é empecilho? Nunca foi, nunca será.
Nunca será um empecilho. E se a senhora quiser ingressar numa dessas carreiras da magistratura do Ministério Público, a compulsória, não, enfim, a senhora pode chegar até aí a compulsória, né? Então, não tem por que se preocupar com isso. Se quiser advogar, também não tem idade. Então, eu digo assim, que o tempo, Rodrigo, parece frase clichê, né? Mas é uma realidade. O tempo, ele vai passar de todas as formas. Então, nós temos que escolher como que nós vamos passar esse tempo. A nossa vida aqui nesse planeta Terra, nesse mundo maravilhoso, é tão curta. Se você parar para pensar, você tem uma vida muito curta. Nós, todos seres humanos, temos a vida muito curta. Nascemos para viver 120 anos. A Bíblia diz isso, né? Que nascemos para viver 120 anos. Contudo, com todas as mazelas que tem aí, nós fazemos, não conseguimos, alguns não conseguem alcançar 120 anos, mas veja, é um curto período de tempo, se você for parar para pensar, para você viver tudo que você merece viver. Então, se você for pensar na idade, você não vai fazer absolutamente nada. Entende? Então, eu tenho alunos de 40, 50, 60, e eu tenho um de 68. Então, assim, sonhando, entende? Quer montar o escritório, quer realizar o sonho de advogar. E eu falo, é isso, é isso. Enquanto você tiver vida, e eu lhe digo, o ser humano, quando para, ele adoece. Ele perde a saúde emocional, ele perde a saúde física. Então, é necessário ter sonhos, ter os objetivos. Porque se você não tem, Rodrigo, você fica na tua zona de conforto. E a zona de conforto não te faz andar para frente nem andar para trás. Mas, na realidade, não impede você de andar para trás porque você não quer voltar para a tua vida anterior. Mas também não te impulsiona. Por isso que a dor impulsiona, né? A pessoa ela só faz quando está na dor. Então a gente tem que entender que eu não preciso sofrer para poder caminhar, para poder dar mais um passo, para pular de fase. Eu acho que é a gente acreditar, a gente ver que o tempo vai passar e você vai ficar esperando, como diz aquela música do Raul Seixas, né? Sentado num trono com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você não vai esperar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ajudar o ser humano, você tem que transcender, disseminar conhecimento e aprender. Eu acho que a vida é isso. Parabéns para ela, Doutora para sua Rosiane, mãe. obrigado. Doutora Rosiane, tem um horário melhor para estudar, doutora? Sim, pela manhã. É É? absurdamente melhor. E eu falo que o horário, inclusive, tem um livro muito bom, até indico aqui, que é O Milagre do Amanhã. E depois eu sempre tive o hábito, Rodrigo, de acordar muito cedo. Sempre, sempre, desde a época que eu estava no vestibular. Então, hoje, a minha rotina, eu acordo 4 horas da manhã. Diz, mas por que tão cedo? Mas eu durmo cedo, né? Que fique bem claro. Por que 4 horas da manhã? Por que esse horário é melhor para estudar? Porque, veja, você não tem nenhuma perturbação na sua casa, você não tem nenhum compromisso né? Você não está sendo movida a compromisso, você não está atrasado para nada, pelo contrário, é o teu momento. E você acorda e você vai realizar aquilo que a maioria das pessoas não faz porque está dormindo. Aí você diz assim, mas eu prefiro estudar à noite. Nós somos noturnos. Isso é uma criação que você fez. E você não existe ser humano noturno. Nós somos diurnos. Isso porque desde a época, enfim, paleolítica, nós sempre dormimos ao pôr do sol e acordamos ao nascer. Por isso os hormônios, né? Por isso que nós temos hormônios de melatonina que nos faz dormir. O ser humano foi feito para dormir à noite. E aí, 4 horas da manhã, eu acordo, já está mais próximo do nascer do sol, né? 1 hora depois o sol já está. E isso me dá um vigor, e me dava vigor quando eu estava estudando. Então, diz assim, mas eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, pois acorde 4 para estudar. Você vai ver a diferença, durma cedo. Agora, é claro, isso é uma sugestão, né, Rodrigo? O Milagre da Manhã fala muito disso, dos benefícios de se acordar cedo e começar os teus projetos, a realizar, a fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Mas tem gente que não realmente, que por compromissos, não consegue acordar esse horário e não tem problema nenhum. Eu acho que o melhor é fazer, melhor o feito do que o não feito. Entende? Então, assim, se não der esse horário, se não der pela manhã, faça à noite, faça de tarde, mas o importante é fazer. Nem sempre, às vezes, dá para acordar 4 horas. Às vezes você tem um compromisso que vai te levar aí até 11, meia-noite. Não tem como. Você precisa dormir no mínimo 6 horas por dia. Né? Eu, pelo menos, preciso de 6 horas por dia. Né? Para isso, eu preciso estar cedo na cama. Eu me programo para estar 9h30 na cama. Porque eu não gosto de acordar, não gosto de dormir tarde. Doutora, e tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade de identificar qual a sua aptidão, né? Sim. Assim,
esse momento crucial de você determinar o seu foco e tudo, tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, doutora? Você fala de se identificar com a carreira, Rodrigo, é isso? De não saber. Saber por onde seguir, saber qual cargo focar. Eu Tem pessoas sei. que não têm facilidade de realmente identificar a sua aptidão. Entendi. Rodrigo, eu falo para você assim que a forma mais fácil de encontrar, de se encontrar, porque isso que você está falando é o famoso encontro, né? O encontro com o seu próprio eu. Saber onde que você está no mundo, quem é você, qual a sua identidade, né? Porque uma coisa, Rodrigo, é saber que você é um grande apresentador, um grande empresário, enfim. Mas eu não estou perguntando o que você faz nem o que você tem, eu estou perguntando quem você é. E isso as pessoas não sabem responder. Então, é isso que você tem que se perguntar: quem sou eu? Independentemente do que eu quero fazer ou do que eu tenho. Entende? Então, eu me perguntei: quem sou eu? O que é que eu gosto? Eu gosto de gente. Eu vou te falar que eu amo gente. Para mim, o maior desafio nessa pandemia é não tocar nas pessoas, é não estar perto delas. Porque eu gosto de gente. Então, se você gosta. Não, eu não gosto. Eu gosto de um trabalho mais solitário. Eu sou uma pessoa mais solitária. Eu gosto de muitas leituras. Então, eu gosto de gente mesmo. Eu quero ajudar a sociedade. Eu quero realmente ver eu fazendo a diferença. Ou não, eu quero trabalhar. Eu gosto da administração, porque eu sei que eu administro a minha casa muito bem. Então, veja, então você tem que ver quais são as suas habilidades que são inerentes a você, que você nasceu com elas. Existem habilidades que você nasce com elas. Ninguém aqui você não desenvolveu. Você nasceu. Então, é isso que vai trazer você a ficar vocacionado pelo cargo. Eu até desmistifico um pouco a vocação, porque quando você está no local, você passa no concurso público para qualquer cargo, mas você consegue ir lá desenvolver a habilidade que você tem, que é inerente a você, você vai ser feliz. Eu digo isso porque se, por exemplo, escolher o cargo, eu acho que é melhor hoje escolher a carreira, sabe, Rodrigo? E cargos como magistratura, Ministério Público, Defensoria, se você for uma pessoa que gosta de gente e que quer fazer a diferença na vida das pessoas, você vai amar os três cargos. Agora, se você é uma pessoa mais executora, não é muito de planejar, é mais de execução, é melhor você ir para os cargos de polícia. Entende, delegado de polícia. Eu falo isso porque eu queria muito defensoria pública, eu sonhava, não, perdão, eu queria muito ser delegada da Polícia Federal, eu sempre gostei de atividade física, e quando eu fui para a Força Aérea, que eu estive na polícia, a polícia da aeronáutica, né, está naquela atividade que exercia um pouco mais de segurança, de trabalhar dessa forma, eu vi que eu não tinha perfil. Eu vi que eu não era de execução daquela forma de executar, que eu precisava de um trabalho em que eu pudesse realmente fazer a diferença na vida das pessoas e através de gente. E eu queria muito a defensoria pública, eu estudei muito para a defensoria pública e acabei passando na magistratura. E eu exerço a magistratura como não como defensora, óbvio, mas a minha forma de gostar de gente, do ser humano, eu fui exercer lá. Não é porque eu sou juíza que eu não posso tratar o ser humano com sensibilidade. Eu digo hoje que eu trato muito mais do que se fosse defensora, porque eu ajudo muito mais, eu não peço, eu estou realmente decidindo ali, fazendo acontecer. Como defensora, estando na defensoria, eu não poderia, eu apenas tentaria, eu pediria, não que não façam, mas eu acho que o judiciário, ele tem realmente a palavra final, né? Não tem jeito. É sim. Doutora Rosiane, e o seguinte, é importante você acreditar no seu potencial, não é, doutora? Com certeza. Às vezes tem pessoas que olham muito o potencial do outro. Ela passou ali em 10 concursos públicos, não sei o quê, e às vezes esquece de si, né, doutora? Exato. Na realidade, você nunca espera que vai passar em tantos concursos públicos. Porque, assim, você passa em muitos, porque você faz muitos, entendeu, Rodrigo? Então, a pessoa que não acredita nela, que não acredita no potencial dela, é porque ela não viu um resultado. E nós somos frutos do nosso resultado. A primeira coisa que você vai saber, que se você vai acreditar ou não no fulano ou no cicrano, é qual é o resultado que ele vai me dar.
A primeira coisa que você vai no médico, quem é esse médico? Tem alguém que teve resultado? Alguém ficou curado quando foi lá? Ele é um bom nutricionista, dentista. Todos você quer ver o resultado, o advogado, mas ele é um bom advogado mesmo? Tem resultado? Será que ele ganha todas as causas? Então, tudo isso é questionado. A mesma coisa é concurso. Ah, mas ela é boa mesmo? Passou em quantos concursos? Vê? Depende. Tem gente que passou em um, é feliz a vida inteira. Fez 4, 5 e passou. E ficou. Então, para você acreditar no seu potencial, para entender, primeira coisa, você tem que ter muito definido o que você quer. Quando você define o que você quer, você vai fazer. Não interessa o tempo que leve, você vai fazer acontecer, Rodrigo. Você só tem que... E outra coisa, além de decidir, você tem que entender que vai ter oscilações. Não, quando você decidiu, opa, eu quero isso, eu quero ser juiz, promotor, defensor, delegado, técnico, analista, o que for. Quando você decidir, tá aqui a tua decisão pilar. Acontece que o dia da gente é cheio de oscilações, de picos e vales. E aí, durante o dia, você vai, você não quero mais isso, não. Isso aí não dá certo para mim. Aí começa a autossabotagem. Ah, eu vou para outro lugar. Ah, eu vou fazer outro concurso. Ah, não, eu não quero esse concurso, não. Ah, eu vou advogar. Ah, eu vou... Enfim, vou montar uma loja, vou empreender. E começa a vir um monte de coisa na tua cabeça, sendo que a tua decisão lá no teu íntimo, a tua voz interna, a tua intuição, eu falo que é a voz de Deus na sua cabeça, e enfim, o que seja o que for que você acreditar, existe algo dentro de você. Eu digo sempre isso, que ninguém coloca um desejo no coração que não é para ser realizado, Rodrigo. Deus sempre coloca algo, ou o universo coloca algo para ser realizado. E se tá lá, aí começa a autossabotagem no dia, vença essa autossabotagem. Diga, expande e diga assim, eu já decidi e acabou. Vai e faz. Entende? Faça, porque essas vozes, elas vão acontecer. Não tem jeito, nós somos seres humanos, gente. Como que não vai estar totalmente pleno o dia inteiro? Isso é uma mentira. Ninguém está pleno o dia todo, não é? Então a gente tem que vencer mesmo, é pelo foco, é pela determinação de dizer, acabou, eu decidi. Para essa voz que fica interna te movendo para o outro lado, porque isso é autossabotagem. Nada mais do que autossabotagem. Doutora Rosiane, assim, algo que você tem para estudar hoje, né, você não pode deixar para amanhã, né? Porque esse tempo que você perdeu hoje pode fazer a diferença, né? Assim, é importante. O que você pode fazer hoje, faça hoje, né? O que você tem para estudar hoje, estude hoje. Não deixe para amanhã, né, doutor? Travou aqui para mim. Pronto, voltou. Voltou? Voltou. Você falou que Pronto. não. É, Do estudo. o que você tem para estudar hoje, né? Não deixe para amanhã, né? É importante exatamente essa disciplina, né, doutora? Eu falo que a disciplina é o hábito, né, Rodrigo? Tudo é hábito. Os primeiros dias doem, os primeiros dias são terríveis. Acordar cedo, ou não acordar cedo, ou dormir tarde. São terríveis, você se arrasta. É que nem atividade física, você sai com dor no corpo, você não quer mais voltar, porque é dolorido. A dieta você não quer mais seguir. Ai, não joga fora a dieta. Porque são coisas que você vai dizendo, não, eu quero é o prazer. Quando a gente dá valor ao o processo, ter a disciplina, criar o hábito é um processo. Permita-se viver esse processo, entenda qual é a consequência que eu vou ter ao final. Qual é o resultado final? É esse. Então, continue, vá fazendo um dia após o outro. Quando você perceber esse hábito, ele se enraizou de uma tal forma, Rodrigo, que você não consegue mais deixá-lo. Por que rede social? Por que as pessoas estão demais nas redes sociais? Eu digo que rede social hoje é o livro era o gibi, era a novela, era a televisão de antigamente, hoje é rede social, hoje é o celular. Porque é prazeroso. Porque é muito prazeroso estar lá, conectar com as pessoas, ver as pessoas. E quando você... Só que isso é um prazer imediato. Você não tem resultado com isso. E quando você começa a entender que o processo vai te dar um resultado não imediato, não vai te dar um resultado imediato, ele é imediato, desculpa, eu falei que rede social é imediato, né? Imediato, é um prazer imediato, e o cargo público, a aprovação, ela não vai ser agora, ela precisa passar por um processo, e você começa um passo de cada dia, um por um, devagar, no teu tempo, na tua meta, metas execuíveis, você começa a ter disciplina.
Mas a disciplina, Rodrigo, ela só surge quando você realmente quer. E quando você quer, eu até postei ontem no meu Instagram sobre isso, por que você quer passar em concurso público, né? As pessoas estudam por três motivos, né? Necessidade, glamour do cargo e o propósito. A necessidade, você realmente precisa estar desempregado, você está numa situação em que você precisa passar, em que você precisa realmente ter algo na sua vida, que já aconteceu comigo. E você move céus e terras para aquilo acontecer. E você vai encontrar força de onde você não tem, porque você precisa. É a dor, ela te impulsiona, né? E aí você vai. A segunda é o glamour, você quer estabilidade, você quer o salário, você quer as benesses que você acha que o cargo vai te dar. E isso é legal, te move, mas durante 3 meses você vai viver esse glamour, depois tudo isso vai passar e vai internalizar na rotina. E aquilo que era tão glamuroso, você entende que você é um ser humano, que você tem suas responsabilidades e que você é comum, que você não é um Deus, que não existe esse endeusamento do cargo, que na realidade você é um servidor público que está servindo a sociedade, que precisa prestar contas com os conselhos nacionais e que você precisa trabalhar de verdade. Então aquele glamour, ele é desmistificado porque você precisa provar, você precisa trabalhar e trabalha muito. Entendeu? Muito mesmo, para poder alcançar as metas, né, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria para a corregedoria dela, enfim. E o terceiro é o propósito. É quando você se encontra, é quando você diz assim, eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou e eu sei que eu posso transformar a vida das pessoas pelas minhas habilidades. E aí você começa a estudar com um foco muito maior, sem dor e sabendo que isso é um processo que faz parte, é um dia após o outro. E quanto mais tempo você dá, mais resultado você vai ter. Tempo não de relógio, tempo de qualidade, de foco. Doutora, e também nesse processo todo, é importante o apoio da família, né? Assim, é importante, né, doutora? Muito, mas não é essencial, Né? Rodrigo. Não é Certo. essencial, não. Eu falo isso, me refiro a isso, porque tem pais que não entendem. Tem pais que querem que os filhos trabalhem, que aquilo é uma perda de tempo, ou um marido, ou uma esposa, e às vezes até está trabalhando, eu estou falando que as pessoas só estudam, ou às vezes até estão trabalhando, mas vê, mas era uma oportunidade, você perdeu, às vezes uma promoção, está num cargo melhor, e a pessoa abdica, porque estudar para concurso, não só concurso, é atrás dos seus sonhos, é o poder da escolha, são decisões, e você decide ser diferente. E aí as pessoas querem, os pais muitas vezes apoiam e outros não. Aqueles que apoiam, a minha super reverência, meus parabéns para entender os seus filhos. E aqueles que não apoiam, aqueles filhos que sofrem pela ausência de apoio, entendam que o sonho é de vocês. Que os pais de vocês já viveram o sonho deles. Ou talvez queiram realizar os sonhos deles em vocês. Eu digo isso que meu pai queria que eu fosse médica. E aí, quando eu passei na magistratura, quando eu realmente assinei o termo de posse, ela estava lá na festa, eu disse, papai, não fui médica, mas sou juiz. Ele, minha filha, eu entendo, minha filha, porque o pai não foi médico, eu queria que você fosse médica. Então, acaba que eles querendo, muitas vezes, que a gente realize sonhos que não foram realizados. Então, entenda o seu pai, sua mãe está dando o que pode dar para você. E se ele te apoia, ótimo. Se ele não te apoia, entenda. São seus pais, você tem que honrá-los, amá-los e honrá-los. Mas o sonho é você. Quem vai fazer é você. Então não reclame, não invente historinhas ou desculpas para dizer que não estuda porque o pai não apoia, a mãe não apoia. Isso não existe. Quem quer, Rodrigo, faz. Quem não quer, Doutora, inventa uma desculpa. é isso aí. Você dá desculpa, você se vitimizar. É mais cômodo, né, doutora? É mais cômodo, né? Ficar arranjando desculpa é mais fácil. Isso, botar a culpa no outro, né? Não ter a autorresponsabilidade, né? Quando você não tem autorresponsabilidade, você culpa Deus e o mundo. E as pessoas têm que entender que não depende de ninguém, só depende de você.
Quem tem que acordar cedo é você, ou dormir tarde é você, ou estudar na hora do almoço, ou seja, a que hora você vai criar o seu tempo. Se você quiser empreender, você que vai atrás do seu negócio, você que vai entender como é que deve ser feito, o mercado, modelar, eu falo isso, muito isso. Eu gosto muito do Tony Robbins, ele tem livros incríveis. E o Tony, ele fala muito isso. Modele as pessoas que deram certo. E eu nem sabia, não tinha nem um pingo de conhecimento de neurociência e neurolinguística. E eu lembro que eu modelava intuitivamente. Eu perguntava, eu saía perguntando. Pelo amor de Deus, como é que você fez? Você ia perguntando para o juiz. Hoje você tem acesso a um juiz, um promotor muito fácil. Responde um direct no Instagram. A maioria está aí, a maioria está dando dica. E antigamente você tinha que bater na porta do gabinete para perguntar para ele. Entendeu? Então, assim, às vezes eles não queriam falar, às vezes estavam ocupados. E mesmo assim, eu perguntava aos professores, fazia de tudo. Eu falei, eu tenho que seguir, esse cara deu certo. Então, eu tenho que dar certo também, eu vou fazer o que ele faz. Então, eu falo que é modelagem, não é imitação, não é copiar, é modelar, é pegar o exemplo e servir de inspiração para você. Doutora Rosiane, nós estamos aqui indo para a reta final da nossa live, né? Com a hora o Instagram corta, faltam Sim. aqui 4 minutos. Antes das suas considerações finais, eu quero avisar aqui a todos que estão nos assistindo, pedir para quem não segue a doutora Rosiane, você clica lá em cima na sua tela, segue a doutora, que eu sempre acompanho também, tem excelentes dicas aí, tá? E também, quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir e acompanhar toda a nossa programação de lives, né? Isso. Inclusive, segunda-feira estamos agendados aqui uma live com a professora de português mais famosa do Brasil, doutora. Quem é? Ela é a professora Cíntia Chagas. Ela já Olha. foi capa de várias revistas no Brasil. Ela tem um método divertido de ensinar o português. E vai estar conosco aqui segunda-feira, pessoal, às 19h30 aqui. Eu gostaria de todos participarem. Com certeza. Estarei também, viu? Ali prestigiando. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Rosiane, quando vier a nossa Fortaleza aqui, visitar a família, nos avise que eu gostaria de conhecê-la, doutora. Com certeza, aviso sim, com certeza eu vou avisá-lo. Vou compartilhar com você o meu telefone. E aí, como também, assim que eu estiver, eu vou adicionar você. Acho que você até mandou, eu que não salvei, mas eu vou salvar para que nós possamos compartilhar, enfim, nos conhecermos pessoalmente, com certeza, Rodrigo, não tenha dúvida. Muito obrigado. E avisar aí a todos que estão assistindo que a live com a doutora Rosiane vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto, tá? Quem não assistiu toda, vai lá, assiste a parte que não assistiu. Quiser encaminhar para alguém que tem interesse, tá? E, doutora Rosiane, por gentileza, as suas considerações finais. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, eu quero exercer aqui minha gratidão por você ter me convidado, por estar aqui com você, batendo esse papo tão leve, tão, eu digo, na realidade é um bate-papo em que a gente está falando de vida, de pessoas, de sonhos, e por isso essa leveza. Então, eu quero agradecer muito você por essa oportunidade, por estar aqui, por nós estarmos conversando sobre um assunto que é tão delicado e que fazer com que as pessoas acreditem em si próprias, eu acho que esse é o maior desafio. E parabenizar você pelo seu IG, que traz tantas pessoas que vão aqui inspirar outras, que outras pessoas vão modelá-las, e aqui as pessoas que estão falando, a Priscila, o Luan, a Márcia, a Rosane, todos vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco, por esse carinho demonstrado. E, Rodrigo, continue com esse trabalho cada vez mais, porque eu tenho certeza que você, com o trabalho que você está fazendo, você está transformando vidas, você está mudando, fazendo a diferença nesse mundo e mudando a vida das pessoas. Obrigada por poder participar aqui com você. Receba a minha gratidão. Amém, doutora Rosiane. Assim, as suas palavras, ela realmente nos inspira, sabe? Vários seguidores aqui disseram que a senhora é uma juíza que representa a cada um de nós, né? Porque a senhora é uma servidora pública e que, com certeza, né, assim, esse retorno que a senhora dá à sociedade, né, estimulando, inspirando as pessoas, isso é um retorno importante, né? Quem vê a doutora Rosiane aí, né, e vê que cada um acreditando no seu sonho realmente, chega lá, né? Então, assim,
O recado que a senhora deixou foi esse. É focar, acreditar que dá certo. Isso. Né, doutora? Exatamente, exatamente, Rodrigo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Porque quando você ganha, todos ganham. Transcende, né? O mundo inteiro ganha com todos nós, quando a gente alcança os nossos sonhos. Eu acredito muito nisso. Doutora Rosiane, mas sim, que Deus lhe abençoe. Falta aqui Obrigada. 20 segundos para encerrar, tá avisando, tá? Muita Tá saúde. Para Tá? você também, Rodrigo. Muito obrigado pela sua gentileza, parabéns pelo seu trabalho e continue inspirando